Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai bater um papinho sobre inchaço e retenção de líquidos. Se você sofre com isso e quer aprender a combater todos esses desconfortos, fica aqui comigo até o final porque você não vai se arrepender. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ainoan Moura, eu sou nutricionista e eu tô sempre trazendo dicas úteis sobre saúde e emagrecimento. E se você ainda não é inscrita no canal, a hora é agora, viu? Clica aqui, ó, nesse botãozinho vermelho em inscrever-se, porque dessa forma você vai receber todas as novidades em primeira mão. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retenção de líquidos, tá? Então eu vou te explicar como esse inchaço acontece no nosso organismo e é claro, né? Eu vou trazer algumas dicas importantes para você amenizar esses desconfortos. E a primeira grande causa desse inchaço, né, que acontece no nosso organismo é por causa da retenção de líquidos. E essa retenção de líquidos acontece quando tem um acúmulo de água em excesso dentro dos tecidos do organismo, provocando o inchaço de algumas partes do corpo, né? Como por exemplo, as pernas, os pés, a barriga, o pescoço. E o maior problema dessa retenção é que quando você fica muito inchada, né, isso acaba causando dores pelo corpo, né, principalmente nas articulações. E para piorar, as mulheres sofrem muito mais com esse inchaço, né, do que os homens, justamente porque a gente produz alguns hormônios em concentrações muito maiores, como é o caso da progesterona, do estradiol, do estrogênio. E maior concentração desses hormônios acaba gerando maior predisposição para reter líquidos. Inclusive na TPM, né, a mulher acaba ficando muito mais inchada justamente porque nesse período do ciclo menstrual acontece um pico de produção de progesterona. E esse é um hormônio que tende a reter mais líquido. Logo, né, a gente fica com muito mais água concentrada dentro dos tecidos. E é isso que causa maior inchaço e aquela sensação horrível, né, de ganho de peso. E por mais difícil que seja, nesse período da TPM é extremamente importante você se preocupar em se alimentar melhor e em manter a prática regular dos exercícios, né? Mesmo que seja sentindo aquela cólicazinha chata, sabe? Porque isso ameniza os sintomas negativos desse período e também diminui a retenção de líquidos. Por mais, né, que seja inconveniente dizer isso, você precisa se controlar nesse período. Você não pode se entupir de chocolate, nem pode comer um pote inteiro de sorvete só porque você está sofrendo com a TPM. E eu não tô falando isso pensando só nessas questões das calorias, não. É porque esses alimentos em excesso aumentam a inflamação do corpo e acabam piorando a produção de serotonina. E o primeiro passo para reduzir o inchaço é justamente diminuir a inflamação e aumentar a produção de serotonina. Por isso, nesse período, é ainda mais importante você aumentar o consumo de frutas, de vegetais, de arroz, de feijão, de carnes magras, de aveia, de castanhas. E é claro, né, beber muita água. O mínimo de água que você precisa beber são 2 litros por dia. A retenção de líquidos é uma resposta do organismo ao aumento da concentração de toxinas e também ao desequilíbrio de nutrientes e de hormônios. E a desidratação piora ainda mais todos esses fatores. Então, manter o corpo hidratado ajuda a combater a retenção de líquidos e também ajuda o corpo a eliminar essas toxinas. E outro fator que aumenta muito a retenção de líquidos é quando acontece um desequilíbrio de sódio no nosso corpo. As nossas células, elas estão em trabalho o tempo todo. Então, elas ficam tirando e colocando sódio e potássio dentro delas, justamente para manter os níveis internos desses minerais estáveis, né, e equilibrados, porque é esse equilíbrio que garante a concentração adequada de água no interior da célula. E se acontece um desequilíbrio desse processo, acaba acumulando muito líquido dentro da célula. E isso, no final das contas, acaba aumentando a retenção de líquidos, né, e causando esse inchaço. E vale lembrar que esse desequilíbrio de sódio não tem só a ver com aquele
salzinho branco de cozinha que você usa na sua comida, não. Quem me dera se a questão fosse só essa. Na verdade, grande parte do excesso de sódio da nossa alimentação vem do consumo exagerado de alimentos industrializados. São milhares de alimentos com uma quantidade exagerada de sódio, tipo macarrão instantâneo, tempero pronto, sabe? Aqueles cubo de carne, por exemplo, além de alimentos congelados prontos, né? Tipo lasanha, pizza, nuggets, hambúrguer e também os embutidos, né? Tipo salsicha, bacon, calabresa, presunto. Fora que existem muitos alimentos doces que são cheios de sódio, você sabia disso? Tipo refrigerante, energético, aqueles bolos que vêm embalados, chocolate, iogurte, bolachas recheadas, biscoitos integrais, barrinhas de cereais, barrinhas de proteína, aqueles chás prontos de garrafinha também, sabe? Todos esses alimentos são cheios de sódio. Então perceba que de forma geral, esse sal branco de cozinha, né, que você usa só um pouquinho ali só para melhorar o sabor da comida, não é o grande vilão da história. O grande vilão aí é o consumo excessivo de alimentos industrializados. E sabe o que é pior? Grande parte das vezes as pessoas consomem esses industrializados em excesso sem nem saber, sem nem perceber. Ah, é um presuntinho no café da manhã com margarina, aí no almoço é um temperinho pronto ali, aí no lanche da tarde é um iogurte fit ou um iogurte proteico e um biscoitinho integral, aí no jantar é uma sopinha light. Inclusive, muitas dessas coisas light, diet e fit são cheias de sódio, viu? Então, abre o olho. E nem precisa me dizer que é muito difícil, né, deixar de comer essas coisas, né? Quando eu falo sobre esse assunto aqui, todo mundo fala, ai, se eu não for comer nada disso, eu vou comer o quê? Pois é, eu sei que não dá para viver sem comer industrializados, mas o meu desejo aqui não é que você nunca mais na sua vida coma industrializados. Eu apenas peço que você prefira os alimentos naturais, que você deixe para comer esses industrializados de maneira mais esporádica. Se grande parte do tempo você come arroz, feijão, carne, fruta, verdura, eu te garanto que não é um biscoito integral cheio de aditivos e cheio de sódio que vai atrapalhar a sua saúde. Mas aí você precisa de bom senso, né? Não dá para ter tudo de uma vez. Tem gente que quer comer pão de queijo no café da manhã, quer tomar refrigerante e comer sobremesa na hora do almoço, aí quer lanchar coxinha. Assim não dá, né? Bom, e o sedentarismo é outra coisa que pode piorar muito a retenção de líquidos. Então você precisa manter uma vida mais ativa, porque os exercícios físicos, eles aumentam a circulação sanguínea e isso faz com que os nutrientes circulem de maneira muito mais adequada. E isso também contribui para que as toxinas do corpo sejam, eliminadas de maneira muito mais efetiva. É como se os exercícios aumentassem o seu metabolismo, não permitindo que aquele líquido intracelular fique parado, entende? E vale lembrar, né, que além de fazer exercícios, também é importante você movimentar mais o corpo durante o dia para evitar esse acúmulo de líquidos. Então, por exemplo, se você trabalha sentada por muitas horas, você precisa se levantar de tempos em tempos e dar uma andada para esticar os seus músculos e reativar o fluxo sanguíneo para evitar essa retenção de líquidos. Então, sempre que puder, movimente o seu corpo. Se você trabalha em prédio, use as escadas. Se você vai de carro para o trabalho, para um pouco mais longe, né, para você dar uma caminhada antes de trabalhar. E durante o trabalho, vale a pena você levantar de tempos em tempos, para ir ao banheiro, ou para ir na lanchonete tomar o café, ou para ir na sala do lado ali para bater um papo. O que não vale é ficar muito tempo parada. E alimentos muito interessantes que você pode consumir com mais frequência para diminuir a retenção de líquidos são as frutas que têm muita água na composição, como por exemplo, o melão, a melancia, o mamão, o abacaxi. E ainda tem umas frutas e uns vegetais que também são especiais para esses casos de retenção, tá? Porque eles têm uma alta concentração de magnésio e de potássio, que são minerais importantes para melhorar o funcionamento das células e ajudar naquela troca de nutrientes que eu falei, lembra? E aí é bacana você comer mais banana, mais batata doce, mais beterraba, viu?
Abacate também é legal, semente de abóbora, castanhas, aveia. Grande parte das vezes a retenção de líquidos não acontece por causa de algum problema de saúde, mas sim por causa de um estilo de vida desregrado, né? Uma vida sem disciplina nenhuma. Então você precisa fazer exercícios físicos com frequência e mexer mais o seu corpo. Você também precisa se alimentar de forma mais natural se você quiser se livrar desses incômodos causados pela retenção de líquidos. E é claro, né, que beber água é o básico do básico. Se você bebe pouca água, o organismo retém água para compensar os níveis baixos de fluidos. E é útil lembrar que é mais eficiente você beber pouca água de tempos em tempos, né, com frequência, do que você esquecer de beber água e depois querer beber muita água de uma vez, tá bom? O seu corpo, ele não sabe lidar muito bem com isso. Então, ande aí com uma garrafinha para você bicar a água de tempos em tempos. E para você calcular a quantidade ideal de água para você, basta você multiplicar o seu peso em quilos por 35. Ou seja, se você pesa 70 quilos, você multiplica 70 por 35, né? E o resultado é 2.450. Ou seja, você precisa beber mais ou menos 2,5 litros de água por dia. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais dicas úteis como essa, vai aqui, ó, na descrição do vídeo e clica no link que eu deixei lá para você fazer parte da minha lista VIP. E é claro, né? Não esquece de curtir o vídeo e deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida, proteja a sua família, a sua saúde, os seus negócios e que você tenha muita paz na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, viu? Um beijo no coração e até a próxima.